Parece que pintou o possível ou muito provável vice do ex-ministro Sérgio Moro, atual pré-candidato à presidência da República. Eu tô falando de Luciano Bivar, atual presidente do PSL e futuro presidente do União Brasil. Entenda essa possibilidade, entenda as notícias, entenda os contornos disso tudo e quais serão as consequências disso para uma eleição que tá ficando cada vez mais disputada. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, clica no sininho. E como tá com um quadro sofisticado, a nossa equipe de produção, Liache, deu um ar no ar, né? Se inscreva nesse canal sexy, tô até falando com um tom de voz um pouco mais grave e tal. E também, olha só essas canecas, peguei elas simplesmente fazer um degradê de branco para azul marinho, tá bom? Se inscreve no canal, clica no sininho. E aqui, nosso canal, você sabe que é a fonte das principais informações políticas para você. Então vamos lá, meus queridos amigos. Até lembrando, hein, esse azul é o nosso azul da cor do canal. Há essa disputa, essa discussão enorme sobre quem fará o vice do Moro. Afinal de contas, se Moro se firma como terceiro nome e ele se firmou, ele vai ter que ter apoio político, apoio partidário. E o Podemos, que é o partido dele, não é exatamente um partido que tem um grande tempo de TV. Se ele vai concorrer com o Bolsonaro, que está fechando o centrão ao redor dele, e o Lula, que está fechando outros grandes partidos ao redor dele, é meio óbvio que o Moro vai precisar fechar uma coligação. E não me venham, por favor, com uma conversa reducionismo, tá, do tipo, não, mas o Bolsonaro precisou. Veja, o Bolsonaro veio chegar a liderar as pesquisas através de uma construção na sociedade brasileira da rebelião contra o petismo, uma luta contra a corrupção, a própria Operação Lava Jato, que fizeram com que não fosse necessário. Essa eleição seria diferente. Até porque, em oposição ao quem tá no poder, que é o Bolsonaro, já há o Lula. Então o jogo é um pouco mais complexo e eu acho importante ele ter tempo de TV, e acho importante fazer esse tipo de construção. Ele vem conversando, não especificamente ele, porque o Moro não está articulando politicamente a própria campanha em grande medida. Quem está fazendo isso é a Renata Abreu, a presidente do Podemos. E ela vem conversando com muitos partidos e há aquele fato natural do ex-PSL, que agora fundiu com o DEM e vai se tornar a União Brasil, tá livre no mercado. E entendam eles, assim, você que tá me entendendo, que se a política brasileira, essas eleições de 2022 fosse uma grande balada, a União Brasil é aquela mina gata que tá no camarote e ela sabe que é gata. Sabe aquela menina muito bonita, tá no camarote, ela sabe que tá todo mundo olhando pra ela, que todo mundo quer sair com ela, todo mundo quer pagar uma bebida pra ela, e ela fala, eu sei que eu sou gostosa. É foda. E eles sabem, tá? Eles negociam bem, eles sabem o que eles querem fazer uma bancada bem grande, querem estar próximo do jogo de poder, sabem que eles querem sentar nas principais cadeiras decisórias no Brasil, e eles vão escolher o melhor par. E tem vários pares ali. O primeiro par que, enfim, não tem mais jogo porque tem todos destruídos é o Bolsonaro, então eles não vão fechar com o Bolsonaro. Há o Lula pra fechar, mas né, não dá muito jogo e a própria base de parlamentares deles não tá fechada com o Lula. Então fica difícil fazer essa construção. Haveria, se o centro político, tá, PSDB, MDB, construísse um nome, no caso, se o PSDB se resolvesse, não vai rolar, o Dória, e eles poderiam se juntar com o Dória e construir uma construção que seria natural, tá? MDB, União Brasil, PSDB se encaminhavam para uma construção natural, e eu já vi isso acontecer nos bastidores, mas também não vai rolar. Então, essa garota mais bonita da festa, ela tá sozinha. E por estar sozinha, né, ela também começa a se desvalorizar, ela não pode ficar parada. Então, o outro cara, que é um pretendente interessante, é o Moro. E houve, e muita gente comentou na imprensa, já saiu em matérias, o próprio antagonista cobriu isso, houve uma discussão, porque esse partido, né, União Brasil, já falando deles em dupla, falou, olha, o Renata Abreu, nós topamos fechar na candidatura do Moro, desde que o Moro saia do Podemos e vá para a União Brasil. Afinal, é o maior partido de todos. No que foi retrucado, aparentemente, dizem aí as lendas, pela Renata Abreu, falando, olha, eu aceitaria isso do PMDB, eu aceitaria isso do PSD, eu aceitaria isso de qualquer partido. Mas eu não aceitaria isso vindo de um partido, que é o PSL, no caso, que como não tinha praticamente parlamentar nenhum e saiu de 0 para 57 em uma eleição, ou seja, dá para ganhar a eleição com um partido pequeno. E aí gerou esse impasse, foi uma resposta inteligente por parte da Renata Abreu. E eles não fecharam a época, mas a coisa está se encaminhando para fechar e houve algumas movimentações interessantes nesse sentido. Qual é a primeira movimentação interessante? O próprio Mandetta no Congresso do MBL elogiado demais o Moro. Quem foi no Congresso do MBL viu, tá? Viu o Mandetta soltando grandes elogios a ele. E aparentemente há aí um encaminhamento, né? O Mandetta querendo puxar. Só que o Mandetta retirou a candidatura dele agora. E o Mandetta não é exatamente um cara benquisto, não tô falando que não gostam dele, mas ele não é uma liderança dentro do União Brasil. Ele vem do DEM, era um cara minoritário no DEM,
Mas quem tem força lá é a turma do PSL, né? Nesse casamento eles são, vamos dizer assim, a força maior no casamento. E tem um cara lá que é o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, que foi sempre um cara a fim de ter reconhecimento. Caso vocês não saibam, ele disputou a presidência da República em 2006, pelo partido dele, o PSL, vindo com uma plataforma meio liberal, e não deu em nada. Ele é um cara, assim, liberal de discurso, mas historicamente não é um cara exatamente liberal, nada contra ele. Ele é um homem político. Né? Então ele tem um discurso liberal e uma prática mais ou menos liberal. E é um cara dono de partido, tem uma postura mais de centro-direita. E talvez ele ache que seja o momento dele. E ele hoje lançou a própria candidatura em nome do União Brasil à presidência da República. E a gente sabe disso. Saiu, tá em toda a imprensa. E vejam, o Bivar, nesse momento, lançar a própria candidatura, faz parte de um tipo de movimentação que é muito comum, que é de você lançar uma candidatura para angariar 2% nas intenções de voto e depois negociar isso, tá? Com uma candidatura maior, falar, ó, eu quero um quinhão desse governo em nome desse pedacinho que eu tenho, tá? Muita gente faz isso. O Mandetta se retirou dessa posição e o Bivar se colocou nessa posição. E por que ele se colocou? Não porque eu acho que ele vai ter 2% e vai ficar pedindo pra galera. Ele já tá lançando e reservando o nome dele para ser o vice do Moro. É sabido que a União Brasil voltou a negociar com o Moro. E caso eles fechem o Bivar seja o vice do Moro, eu não vou aqui julgar o Bivar não, se o Bivar é bom ou ruim. O Sérgio Moro e o partido dele, Podemos, precisam de tempo de TV na próxima eleição. Construir isso é um caminho frutífero para que nessas próximas eleições a candidatura da terceira via tenha tempo de TV e alguns palanques estaduais. Porque se o Podemos não vai ser exatamente um partido fazedor de governador, ou a União Brasil vai ter candidaturas para diversos governos. Não necessariamente para ganhar, mas para disputar de forma muito digna. E isso estrutura a campanha dele. Faz com que a campanha do Sérgio Moro se torne cada vez mais competitiva. E isso é uma grande novidade, tá? Eu vou explicar para vocês. Ter uma estrutura numa candidatura mais ou menos antissistema. Eu digo mais ou menos antissistema porque o discurso será um pouco antissistema, mas a prática vai ser uma prática mais tradicional de política que vai acontecer na campanha do Sérgio Moro. Torna ele um personagem difícil de ser decifrado pelos demais adversários e vai permitir que, por exemplo, ele tenha recursos muito competitivos para a próxima eleição. Falo em dinheiro, falo do fundão que esses partidos vão ter e vão utilizar. E eu vi o Podemos falar e vi esse papo todo. O Moro vai se utilizar do fundo eleitoral nas próximas eleições e vai disputar com os demais candidatos. É uma situação em que ele vai disputar em quase condições de igualdade em termos de dinheiro e em termos de tempo de televisão. É especial se ele começar a aglutinar outros partidos. Eu vi hoje um zoom do Novo se juntar à candidatura dele, já ouvi zoom sobre o Patriota, já ouvi zoom sobre o Avante, partidos menores se juntarem ali, se coligarem, Cidadania inclusive. Mas o que eu penso é o seguinte, se o próprio Sérgio Moro continuar crescendo e se a alternativa tucana morrer, e realmente o PSDB está num processo de fragmentação humilhante, pode ser que até o PSDB entre nesse balaio de gato, tá, pessoal? Até o PSDB entre nesse balaio de gato e uma grande composição nacional surja ao redor da candidatura do Moro. Vamos ver ainda, tá? É preliminar a gente dizer isso. Ainda acho que virá uma série de ataques, especialmente os advindos do judiciário e da classe política a ele, tá? Vão ver a resiliência dele. Se ele aguentar esses ataques e manter uma curva de crescimento, dá pra colocar ele no jogo sim, pra disputar com o Bolsonaro a ida ao segundo turno contra o Lula, tá bom, pessoal? Só que foi uma notícia importante, espero que tenham gostado do meu vídeo, ó. Beijos e abraços pra todos vocês.